Esta conferência será gravada agora. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer uma apresentação para vocês aqui na nossa live. O tema de hoje vai ser higienização de instituições de hospedagens, né, resorts, hotéis, pousadas, hostels e etc., em tempos de Covid-19. Né? Quais são as boas práticas comportamentais e de higiene e limpeza que esses estabelecimentos terão que adotar para poder reabrir, porque a gente está nesse momento de reabertura, né, e esses estabelecimentos vão ter que se readequar a esse novo normal, e a ideia é passar um pouco das informações que a gente tem a respeito dessa necessidade de boas práticas. A gente vai dar início aqui. Antes, para quem não conhece, a gente vai se apresentar. Meu nome é Thiago Lopes, eu sou gerente técnico da Spartan do Brasil, responsável por dar suporte técnico para canais de vendas e clientes finais. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Aline, eu sou supervisora técnica da Spartan do Brasil, né? Componho aí o departamento técnico que dá informações, né, para o nosso canal de venda, para os nossos clientes. Então, sejam bem-vindos a mais uma live. Bom dia, meu nome é Paulo Zanini, sou gerente nacional de vendas da Spartan, né? E espero que vocês gostem da nossa quarta live, né? Quarta live. Então, vamos aí começar, né? Quem vai iniciar essa live vai ser o Thiago aqui, ok? Muito obrigado. Posso passar? Bom, como eu comentei, a gente vai falar de higienização de estabelecimentos de hospedagem em tempos de Covid-19. Né? Aqui está o nosso índice, né? O conteúdo que vai ser abordado. Então, a gente vai falar sobre adequações dos estabelecimentos, higienização antes da entrada dos hóspedes, mas também durante a hospedagem dos mesmos, né? E algumas considerações finais aí antes da gente iniciar aí o tempo para perguntas. Né? A ideia é sempre fazer em 1h30 de perguntas. Esse tema está um pouquinho extenso, né? Porque tem bastante informação. Talvez a gente estenda um pouco mais o tempo de apresentação e encurte um pouco o tempo de perguntas e respostas, ok? Então, falando a respeito das adequações dos estabelecimentos, né? Então, aqui a gente tem uma planta de um hotel, né? Onde a gente vai pensar aqui, inicialmente, somente a recepção. O que a gente precisa adequar para estar recebendo os clientes, né, os hóspedes, na recepção. Então, as adequações, pessoal, algumas adequações são até bem simples, né? A disponibilização aí de antissépticos das mãos, né? Lembrando que esses antissépticos podem ser em gel, podem ser em espuma, podem ser em spray, desde que tenham registro e laudos no Ministério da Saúde como antissépticos, você pode estar utilizando. Então, a gente vai estar disponibilizando isso tanto na bancada da recepção, no check-in, né, entrada dos elevadores, entrada dos banheiros, para que qualquer cliente, hóspede, né, ou até mesmo visitante, possa e deva fazer aí a sua asepsia das mãos para evitar a contaminação cruzada através das mãos, né? Manter aí o distanciamento entre pessoas de pelo menos 1,5 metro. A OMS fala em 1 metro, o Ministério da Saúde fala em 1,5 metro, então a gente está preconizando 1,5 metro, que é uma metragem um pouco maior, um pouco mais segura, né? Principalmente na fila de check-in e check-out, né? Que é onde tem mais aglomerações de pessoas. Isso também pode ser feito para o café, pode ser feito para os bares e restaurantes que ficam também na área da recepção, né? Uma ideia interessante, né, é demarcar o piso aí com adesivos, né, e os estabelecimentos que têm isso disponível, orientar e até mesmo incentivar pagamentos sem contato. Isso já é uma realidade, principalmente os jovens já adotam muito essa tecnologia, eles já estão mais inseridos nesse meio,
e nesse momento se faz necessário aí a divulgação desses meios de pagamento para evitar contato direto, né, com cartão de crédito e até mesmo com a maquininha. Voltando, né, para a planta do hotel, né, falar um pouco da parte da suíte, das habitações, né, onde o hóspede fica hospedado, né. Então, algumas práticas que são interessantes. Então, colchão, né, é interessante você ter aquela capa impermeável para o colchão, para evitar, principalmente na arrumação das camareiras, que você tenha a contaminação de um lençol, de uma roupa de cama, ou até mesmo uma roupa de banho que pode ser deixada em cima, muitas vezes o pessoal deixa em cima da cama, evitar a contaminação do colchão, porque a higienização do colchão ela tem uma frequência bem menor. Então, quanto mais protegido ele tiver, melhor, porque você vai fazer a higienização somente das capas, né? E essas capas são higienizadas na máquina de lavar, que pode ser terceirizada, a lavanderia, ou até mesmo gestão própria. As toalhas, o interessante é que elas sejam embaladas individualmente, para também evitar a manipulação dos colaboradores com as toalhas. E papel higiênico, é interessante adotar aí a opção de interfolhado, né, nesse dispenser branco que está aí do lado esquerdo de vocês, ou até mesmo aqueles dispensers transparentes de 2 ou 3 rolos, mas rolo doméstico, né, não o rolão, né, o rolo profissional, para evitar contato direto com o rolo de papel higiênico, principalmente no destaque, né, desse papel. Então, ao destacar, existe um hábito, um costume de colocar a mão em todo o rolo e você pode estar contaminando aí todo o rolo de papel higiênico, né? Posso só colocar um detalhe? A questão das toalhas, né? Embalar as toalhas é bem interessante porque na logística mesmo dessas toalhas, da lavanderia até os quartos, essas toalhas elas são colocadas nos carrinhos, né? E até chegar no quarto pode ter muita contaminação. Então, isso é uma adaptação, uma adequação muito interessante para realmente evitar a contaminação desses acessórios, né? Bom, outro ponto no hotel também é a parte fitness, né, do hotel, a academia, né? As academias elas vão ter que disponibilizar também antissépticos para as mãos na entrada da academia, para que a pessoa faça a asepsia das suas mãos antes de entrar. Então, uma vez feita a asepsia das mãos antes de entrar, a pessoa não está levando o vírus por contato nas suas mãos, né? E disponibilizar em pontos específicos da academia mais antisséptico, que pode ser gel, espuma ou spray, né? Para que, ao utilizar cada tipo de aparelho, halter ou esteiras, a pessoa faça também a asepsia das mãos de um equipamento para outro. Outro ponto interessante é disponibilizar um kit de higienização, né, dos aparelhos, dos equipamentos, né, onde você pode conter ali luvas, né, para não ter contato direto com o produto, até contato com os equipamentos, produto químico para fazer a higienização, o interessante é até o wipes para fazer essa asepsia, ou se for produto, de repente, produto pronto uso, ou diluído, você ter disponível alguns wipes ou TNTs embalados individualmente. Esse é um exemplo de TNT embalado individualmente, aqui está embalado. Tirando a embalagem, né, você tem o paninho para fazer a higienização e ele passa a ser descartável. Você tem aí um paninho sendo utilizado por pessoa que está utilizando a academia. Bom, aqui meio que eu adiantei, né? Essa é a estação de higienização que eu comentei. Então, a gente pode ver que tem um wipes ali. Aqui do meu lado esquerdo também tem um totemzinho que nós desenvolvemos específico para colocar o pote de wipes para essas estações. O wipes ele acaba sendo mais interessante porque ele já é o pano embebido descartável, então você usa em cada aparelho e descarta. Ou a pessoa pode ter um recipiente aí com
disponibilidade de pano de TNT, aí na figura está pano de microfibra, mas o ideal é fazer pano de TNT, né, que é descartável, ou wipes, o produto químico que vai ser utilizado e luvas, né, para evitar contato direto com o produto químico, lembrando que o produto químico é um saneante, e saneante não pode ter contato nem proposital, nem acidental com as mãos. E aí aqui algumas opções de produtos que nós temos, né, DMQ, Perox 4D, Clean by Perox, que a gente vai entrar em maiores detalhes mais para frente. Né? Voltando aqui para o hotel, né, áreas de lazer, que também vão ter que se adequar nesse momento, né? As áreas de lazer, principalmente áreas de piscina, né, também disponibilizar kits, né, para higienização, né, tanto higienização pessoal quanto higienização de cadeiras, de mesas, né, que vão ter contato direto com o usuário. Né? Então, mais uma foto aí, como exemplo, você tem ali o saquinho, o dispenser branco de luvas descartáveis, você tem o próprio wipes, né? Um pulverizador, que pode ser um produto concentrado, e alguns panos. E aí, nessa aplicação, o ideal é que utilize panos descartáveis, de novo, wipes ou TNT, para que a pessoa, ao utilizar a sua cadeira, a sua mesinha de apoio, a mesa, o guarda-sol, ela possa fazer uma higienização prévia, né, antes de utilizar. Bom, a gente vai entrar aqui agora na higienização antes da entrada dos hóspedes, né? O Paulo vai dar continuidade nessa apresentação. Bom, então é o seguinte, na verdade, essa primeira parte que o Thiago falou é realmente preparar o hotel, né? Quando o hóspede está utilizando o hotel aí, as precauções. Mas agora vamos entrar basicamente na parte de higienização, que vai preparar o ambiente para esse hóspede usufruir da suíte, das áreas comuns, né? E a gente ficou pensando bastante, né? E a gente vai fazer um paralelo muito próximo a uma higienização da área hospitalar. A diferença de um hospital para um hotel, basicamente, é o tipo de pessoas que vai frequentar. Normalmente, né, no hospital, você vai ter uma pessoa com uma doença, enferma, vai fazer algum tratamento. Já o hotel já vai ser ou a negócio ou a lazer, né? Mas, se você for ver, tem internações, tem ambientes de circulação comum, e as contaminações podem existir de uma forma também muito similar ao de um hospital. E até porque, né, quando você vai num hotel, pode ser que a pessoa naquele momento esteja com uma baixa resistência e ela possa pegar algum tipo de doença que alguém deixou ali, uma bactéria, um vírus. Então, isso é muito comum. E o primeiro paralelo é o seguinte: na área hospitalar, existe um termo, dois, na verdade, né? Que é quando você fala de uma limpeza profunda. Na área hospitalar é determinada uma limpeza terminal, né? E essa limpeza terminal na área hospitalar é utilizada normalmente quando, vamos supor, um paciente tem alta e ele tem, ali naquele ambiente que ele estava, vai ser executada uma higienização muito mais profunda. Né? Então, ali o termo é terminal. Então, toda hora que vocês olharem aí, vai ter profunda, que é, na verdade, a terminal hospitalar. Então, eu vou iniciar com a limpeza terminal, ou a limpeza profunda. E aonde? Nas áreas comuns, recepção, elevadores, corredores de acesso. Primeira coisa, nós vamos falar como é que você prepara esses ambientes para que o hóspede fique seguro nessas áreas comuns. Né? Então, vamos começar pela recepção, né, e áreas comuns, fazendo a primeira coisa, remoção do pó. Qualquer coisa, qualquer higienização que você faça, o interessante é você remover pó e sujidades não aderidas, né? E sempre com aquela técnica da área mais alta para mais baixa. E aí o que acontece? Isso vai fazer com que você tire também uma situação de uma carga de sujidade para que na higienização
você não tenha aí um problema de que o produto está sendo contaminado por um pó, por uma sujidade não aderida. Ok? Então, vamos começar o seguinte. Quais são os equipamentos? Quais são os equipamentos que você poderia utilizar na remoção de pó, ou seja, limpeza seca? Hoje existem vários equipamentos no mercado, né? Desde o mop pó, que é aquele tradicional que está aqui do lado esquerdo, ok? E a gente tem um produto que é esse aqui, o Dust Mop, que ele vende em litro, né? A gente só tem essa embalagem. E o nome dele já fala, né, em inglês, Dust Mop é Mop Pó. Ele foi basicamente elaborado para ser aplicado, pulverizado levemente no mop, na base do mop pó. Né? E qual é a função do Dust Mop aí? A função do Dust Mop é captar melhor o pó, fazer com que o pó não fique em suspensão no ar. Ele fique agarrado mais ainda na base do mop pó. Então, esse produto é bem antigo da nossa companhia. A gente iniciou através de grandes áreas, como shoppings, supermercados. Só que a gente percebe que hoje muitos estabelecimentos usam o equipamento mop pó, mas não, às vezes, aplica algo que faça com que o equipamento tenha uma melhor aderência do pó, evitando que esse pó vá ao ar. Então, o Dust Mop é como se fosse assim, um aliado do mop pó em relação a não ter partículas em suspensão do pó. Ok? E existem também alguns equipamentos, né, que a gente também tem aqui na linha da Sparta, né, que os equipamentos flexíveis para limpeza em altura, né, que você normalmente vai usar isso em cima de ar-condicionado, em cima de porta, né? E são normalmente de microfibra e tem descartáveis também, principalmente na área hospitalar se usa muito descartável. Ok? Aí você tem uma outra gama aí de panos de microfibra, né? Mops de microfibra também para pó, né? Que a gente também tem, que é esse aqui, ó, que você na verdade tem a função, esse aqui tem a função de pó e úmido, né? E ainda você tem a separação por cores. Então, isso também é um outro elemento. Tem também um que a gente está trazendo agora, que é o Trap Master, que é esse aqui, ó, que a gente, em toda a live, a gente fala dele, que nada mais é do que uma fibra, né, que impregnada com adesivo. Esse adesivo faz com que, pode ver que a foto está um antes e um depois, né? Então, isso aí você faz com que toda a parte seca fique impregnada nesse adesivo, né? Então, esse é um mop descartável, muito indicado na área hospitalar, mas quem quer ter uma característica de uma remoção de pó com um descarte total desse pó, o Trap Master é uma solução muito interessante, ok? E você também tem o quê? Aquela pá, né, de recolhedora, que na verdade a vassoura só serve para levar essa sujidade, a pá, né, não é para varrer, porque varrer não se indica, né? E tem os aspiradores. Os aspiradores de pó, hoje, pessoal, é interessante que todos tenham um filtro que, na verdade, hoje no mercado é EPA, né? Filtro que é para recolher sólidos, né? Partículas pequenas, inclusive é um filtro que se usa muito na área limpa de empresas farmacêuticas, ou até mesmo em áreas hospitalares, em alguns casos. Eles evitam a propagação dos micro-organismos, né? Exatamente. Bom, então, essa parte eu quis falar um pouco mais, porque toda hora que a gente for ver de higienização, primeiro passo sempre é fazer uma limpeza seca. A partir do momento que eu tenho na recepção, elevadores, corredores, essa remoção do pó, aí eu vou partir para uma higienização com produtos. Aí, agora, ficou muito popular a nebulização, aquela pulverização com equipamentos, né? O que é a nebulização? Na verdade, é você aplicar o produto de uma forma que cria micro gotículas do produto,
ok? Fazendo com que você atinja maior área em metros quadrados, ou seja, ela dá mais produtividade à nebulização. Só que a nebulização ela precisa de algumas regras, né, para ser aplicada. Primeiro, o ambiente não pode estar com pessoas. O colaborador que está fazendo essa nebulização tem que estar totalmente equipado com os EPIs, que vocês estão vendo na foto aí, né, com máscaras, tal. Por quê? Essa microgotícula ela vai ficar no ar e isso aí vai ter a característica de pessoas respirarem isso, né? Então, hoje, os EPIs para nebulização tem que ser esses daí, macacão, máscaras, ok? Inclusive, não só o óculos, mas máscaras que protegem o rosto todo, ok? Bom, a nebulização, ela é um processo onde eu tenho principalmente uma grande área que eu preciso ter certeza que aquelas áreas foram totalmente com a aplicação abrangente em todas as superfícies. Bom, essa nebulização é feita, pode colocar aqui, ó, com esses nebulizadores e depois é feita uma uniformização, que é o arrasto da sujidade, que você pode utilizar os panos descartáveis ou microfibra, que é utilizada normalmente, essa uniformização é utilizada em áreas de alto contato. Então, o que seria? Balcões, ok? Dispensers, maçanetas, tudo que tem muito contato, né? Essa área de interruptores, corrimãos, que tudo isso é de alto contato que não basta só aplicar o produto nebulizante. Tem que efetuar o arrasto da sujidade, né? Fazer com que essa sujidade seja removida, porque muitas vezes você vê na internet você está vendo muito a nebulização, mas a pessoa depois não tem o processo de arrasto em alto contato. Isso significa que a sujidade está ali ainda na superfície. Então, você precisa remover ela através de uma ação mecânica, que é o caso do pano, ok? Bom, então, feita todas essas áreas de nebulização, quais são os produtos? Pessoal, os produtos que a Sparta está indicando para nebulização são principais três produtos aqui, que são esses daqui, ó. Climby, Perox 4D e o DMQ. São três produtos que dois deles são voltados para a área hospitalar e o Climby é um desinfetante limpador de uso geral. Todos os três têm ação em cima de bactérias e vírus, ok? Na verdade, hoje a gente já fez a primeira live, né, que a gente fez, a gente sabe que o vírus tem uma menor resistência aos desinfetantes. Então, um desinfetante de uso geral basta para eliminar um vírus, né? Então, isso é interessante para que a gente entenda, principalmente coronavírus. Então, a ideia é o quê? Nós estamos colocando ao lado aqui as diluições. O que são essas diluições? As diluições que têm o laudo de eficácia bacteriológica. O Climby 1:40, o Perox 4D 1:100 e o DMQ 1:50. Então, esses três produtos, eles têm uma dupla função, né? Qualquer um deles tem uma propriedade de limpar e uma propriedade de desinfetar. Isso é interessante porque eu faço, numa operação só, eu faço a limpeza e a desinfecção. Então, fica muito mais prático na hora de você fazer esse tipo de higienização, né? Que normalmente as pessoas podem fazer isso com um detergente primeiro, depois um desinfetante. Mas isso vai aumentar uma etapa. E o grau de sujidade que tem nessas áreas não tem essa necessidade de ter essa separação. Então, por isso que a gente está indicando o 2 em 1, que é um limpador com ação de desinfecção, ok? Bom, os equipamentos que a gente faz esse tipo de nebulização, né, são aqui tem uma bateria, né, que eu acho que é interessante para grandes áreas, né, às vezes até mais do que fio, né, porque às vezes o fio atrapalha muito, e os pulverizadores tradicionais, né, muito comum na linha agro, né, porque a nebulização, a pulverização desse tipo, ela já é muito feita há muito tempo nos galpões de animais, né, galpão aviário, né, na linha agro, agropecuária, né, é muito usado. Então, basicamente, o que está sendo feito é uma adaptação aí
para um ambiente, uma área hoteleira, um hospital, ok? E também os panos, pode ser os panos de microfibra ou os panos descartáveis, ok? E os mops também, né? Os mops para o piso também é muito comum, ok? Então, isso aí são os equipamentos. Agora, aí eu falo, pô, mas eu não gostaria de fazer uma nebulização, porque o meu hotel vai receber pessoas de madrugada, tal, e eu não vou ter possibilidade. E aí, o que acontece? Não significa que você não usando a nebulização, você não está fazendo uma boa higienização. Você pode trabalhar com a higienização úmida, que nada mais é do que você ter um pulverizador, que pode ser um pulverizador comum ou um pressurizado, e um pano de limpeza. Pode ser microfibra ou descartável. E sempre a mesma técnica, das áreas mais altas para áreas mais baixas. Essa higienização úmida, ela vai permitir que você tenha uma praticidade em relação até o horário, né? Então, se você tiver gente, pessoas ali, numa recepção e tal, você não tem problema. Tanto é que a gente até tem esse sistema na área hospitalar, que quando você tem pessoas no ambiente, você não quer pulverizar, você usa uma tampa dosadora, que é para evitar névoa do produto no ar, né? Então, hoje a higienização úmida é a que mais as pessoas praticam, né? E sempre com aquela ideia de que você vai fazer das áreas mais altas para as mais baixas, de preferência sempre colocando da área menos contaminada para a mais contaminada, e ainda tem uma outra coisa, e sempre olhando as áreas de maior contato, ok? Então, pode passar mais um slide aí. Os produtos são os mesmos que vocês, a gente comentou aí falar da nebulização, são os que poderiam ser feito a higienização úmida. Então, vai Perox 4D e DMQ. Só para dar uma ilustrada, né? O Clean by Perox, ele é um produto que ele tem um texto ativo, ele é um detergente com o peróxido de hidrogênio, ele tem até um selo verde da BNT, né? De sustentabilidade. Então, ele é um produto que não deixa resíduo, ele é muito interessante, porque muitas vezes você não precisa nem enxaguar um piso, por exemplo, né? Ele deixa pouco resíduo. O peróxido 4D, ele tem um peróxido, porém ele tem um quaternário de amônia de quinta geração, que é para melhorar o poder bactericida, ele também vai deixar um residual, né, que a gente chama de residual bacterostático. E o DMQ nada mais é do que um quaternário com uma biguanida, também que tem um poder aí de desinfecção, tanto é que ele é indicado para a área hospitalar. Então, qualquer um desses três, você pode fazer uma higienização úmida. Okay? Quais são os equipamentos? Como eu comentei, você pode usar um pulverizador, né, comum, um pulverizador pressurizado, panos, microfibra ou descartáveis, e utilizar o mop úmido, que seria o mop microfibra, que hoje é muito utilizado até na substituição do mop tradicional, que o pessoal chama de mop cabeleira, né? Ou até do pano e rodo, que ainda muita gente acaba adotando aí como equipamento, ok? Então, a higienização úmida, ela é muito simples e qualquer um tem a possibilidade de estar fazendo uma boa higienização com esse método também. Agora, falamos das áreas comuns, corredores, elevadores, né? Corredores de acesso. Agora, suítes, que eu acho que é um dos pontos aí altos dessa área. Como é que eu preparo uma suíte, um quarto e um banheiro de um hóspede? Vamos lá. Em relação à suíte, primeira coisa, né? Quando uma pessoa vai fazer começar a higienização, ela começa da área menos crítica para mais crítica. Então, o quarto sempre vai ser o primeiro do que o sanitário. Mas antes de fazer qualquer coisa, qual que é a regra? Primeiro, recolher as roupas de cama e banho. E depois, posteriormente, os lixos do quarto e do banheiro. Ok? E nessa operação, o que é interessante usar? Máscara, luva, óculos. Por que a gente fala isso? Porque vai ter momentos que a pessoa vai ter
contato com o lixo, né? Então, o colaborador, para a segurança dele, é interessante que ele esteja bem equipado em termos de EPI, né? Luva e óculos é interessante nesse momento. Muita gente não usa o óculos, mas por que o óculos? Porque às vezes você vai ter algumas partículas que podem ir no olho, né? Que saem das superfícies para o olho da pessoa. Principalmente no recolhimento das roupas de cama, banho, né? Agora, recolher os lençóis, né? Aqui a gente fez a gente tem um clean check hospitalar, né? Essas fotos foram feitas naquela época. Existe, na verdade, uma técnica de dobra na área hospitalar da roupa de cama. Então, qual que é essa técnica, normalmente? Você vai tirar a fronha do travesseiro, vai colocar no meio do lençol, vai fazer uma dobra, é uma dobra criando uma trouxa. Tem que fazer com que nada, nenhuma partícula vá para o ar. Então, fecha-se como se fosse uma trouxa mesmo. E aí você coloca, normalmente, no recipiente, né, o ramp, que na área hoteleira tem para a área suja, né, roupas para guardar na área suja. Então, essa dobra quase ninguém conhece muito, porque ela é muito utilizada na área hospitalar. Então, isso aí vai evitar a aerolização das partículas, né? Então, isso é muito interessante, porque vai ter partículas ali que vai acabar entrando no lençol, isso também na própria toalha de banho, né? Então, isso é interessante que tenha esse recolhimento de uma forma mais voltada, como se fosse da área hospitalar. Bom, posteriormente, recolher o lixo, e aí começa a fazer aquela mesma técnica. Vamos remover o pó. Então, nós vamos estar trabalhando, removendo o pó das áreas mais altas para as mais baixas. Então, faça isso tudo na área dos quartos primeiro. Quando você pode usar nessa remoção os panos de microfibra, né? E aí tem um aspirador. Mesma ideia. Quando for usar um aspirador, sempre está com o aspirador com filtro EPA, que vai evitar aí a liberação, né, de partículas menores ou até mesmo de micro-organismos no ar. Então, hoje é interessante que todos que tenham o aspirador usar o filtro EPA, que é um filtro específico para essa área, para evitar aí a contaminação do ar, ok? Bom, aí você pode também optar pela nebulização do quarto. A gente só tem um agravante aí em alguns quartos hoje. As pinturas podem não ser laváveis. Pode ter alguma situação de algum tipo de madeiramento não tratado. Que a gente, como a nebulização cria uma certa umidade, a gente faz com que vocês tenham primeiro que olhar a superfície para saber se a nebulização no quarto vai ser algo que não vai prejudicar a superfície. Porque a nebulização só é recomendada quando a superfície é lavável, ok? Então, seria pintura de parede lavável, não tem problema. Plásticos, né? Algumas fórmicas, não tem problema nenhum. Então, só observar isso, porque tem algumas casos de carpete, por exemplo. Né? Se você vai fazer uma nebulização de carpete, você vai umedecer demais o carpete. Aí você teria que fazer uma extração desse carpete, deixar secar para liberar para o hóspede, né? Então, já não seria uma coisa interessante. Então, no caso do carpete, seria interessante uma excelente aspiração de pó, né? E, normalmente, o aspirador de boa capacidade vai conseguir realmente tirar bastante partículas, ok? Bom, retirou o pó, inicia-se a nebulização, mesma ideia. Os produtos que você nebulizou lá, as áreas comuns, Cleanbuy, Perox 4BMQ, são os mesmos para o quarto. Então, a gente não vai entrar, já entramos em detalhe aí. Higienização. Eu não vou nebulizar o quarto, eu vou usar o sistema de pulverizador. Vou usar o pulverizador com um pano de microfibra ou pano descartável, mesma técnica, das áreas mais altas para as mais baixas, das menos contaminadas para as mais contaminadas. E áreas de muito contato. Pessoal, o que eu tenho visto muita gente esquece de higienizar controle remoto,
né? Coisas que tocam muito, interruptores, maçanetas, né? Então, tudo isso, telefone, interruptores, maçanetas, a própria cama em si, né? Tudo isso são áreas de muito contato que o hóspede tem. Então, isso tem que ser higienizado de uma forma muito eficiente, ok? E quais são os equipamentos e produtos? Mesma ideia, né? Um pulverizador, pano descartável microfibra e podendo ser utilizado esses 3 produtos também. Cleanbuy, Perox 4D ou DMQ, ok? Terminamos o quarto, vamos para o banheiro. Nos banheiros, primeira coisa, fazer uma remoção de pó, né? Sujidades não aderidas, né? Então, vai fazer essa parte de remoção de pó, mesma ideia, primeiro a remoção de pó, para depois entrar na higienização úmida. A partir do momento que eu removi o pó, eu vou começar a observar. Se o meu banheiro está com muita sujidade impregnada, antes de eu usar um 2 em 1, eu poderia utilizar aí um detergente com uma ação mais desengordurante, ok? E nós temos hoje, na verdade, 2 produtos que a gente poderia indicar, né, para fazer essa limpeza mais profunda, que é o Yellow Pine ou o NF Cleaner, que normalmente se usa numa situação onde eu tenho um grau de matéria orgânica muito grande, né? Então, eu usaria aquela técnica não do 2 em 1. Começaria primeiro com um detergente de limpeza profunda. Se não houver essa necessidade, porque ali a sujidade não está tão impregnada, você já pode entrar com o produto que tem a função de limpar e desinfetar, que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Então, ó, todas as áreas que têm um grau de sujidade muito grande, eu vou fazer a limpeza antes com detergente. E aí eu posso fazer toda essa limpeza, né, usando até alguns tipos de acessórios, como uma escova de rejunte, uma escova para piso, né? Normalmente os banheiros têm pisos e rejuntes, né, que precisam ser esfregados, que às vezes uma fibra não vai conseguir remover. Então, eu faço essa limpeza e com o quê? Com Yellow Pine, NF Cleaner, ou até mesmo Cleanbuy Perox 1:40, que também tem um efeito, ele tem um tenso ativo, né, um detergente bem eficiente, ok? Bom, os produtos que nessa lavação, você usaria eles com todos esses equipamentos que a gente colocou aqui, ó. Fibras, escovas, suporte de fibras, né? Tudo isso são equipamentos que é interessante quando você vai fazer uma limpeza profunda, uma limpeza terminal no banheiro, ok? Bom, você também, depois de uma limpeza profunda, caso precise, né? Você faz a limpeza profunda. Se não, você vai direto com nebulização, que pode ser feito, ok? Das áreas mais altas para as mais baixas. E depois da nebulização, uniformizar, ok? Com um pano descartável. Então, você vai nebulizar o banheiro. Indicamos aí os 3 produtos. Ah, mas eu já usei o Cleanbuy lá na limpeza profunda. Não tem problema, você pode depois nebulizar com o Cleanbuy nas áreas mais altas, principalmente, ok? Bom, feito a nebulização, eu vou fazer a uniformização usando um pano de microfibra, um pano descartável e sempre olhando aí das áreas de alto contato, né? Você pode até nebulizar algumas áreas, mas áreas de alto contato é interessante que você faça essa remoção uniformizando com pano de microfibra, ok? Ou descartável. Feita essa limpeza, essa higienização, né? Você pode, Além da nebulização, realizar a higienização úmida, né? Caso você não tenha a possibilidade de fazer a nebulização, você pode usar o processo de higienização úmida, como mencionado anteriormente. Exatamente. Então, a nebulização úmida, a higienização úmida, ela seria usada o pulverizador e o pano de microfibra, ok? Nos banheiros, a gente indica para nebulização e desinfecção, o Cleanbuy, Perox 4D ou o DMQ. Nós também temos uma linha
de praticamente aí 5 produtos voltados como limpadores desinfetantes perfumados e sanitários. Caso você queira utilizar esses produtos, também pode ser utilizado, porque todos eles têm o efeito limpador com uma ação de desinfecção, só que com fragrância. O que a gente não recomenda é a nebulização de um ambiente com limpadores desinfetantes com fragrância, porque aí vai ficar um ambiente um pouco saturado da parte de fragrâncias, ok? Então, na verdade, no banheiro vocês podem até optar aí por algum desinfetante perfumado, ok? Bom, agora a Aline vai continuar com a limpeza profunda, terminal, na parte de academias e de ginástica. Sim. O Paulo falou um pouco das áreas internas, né, na parte de suítes, recepção, corredores de acesso. Agora eu vou falar de algumas áreas, as áreas internas e a parte de academias de ginástica. E basicamente, na parte de academia de ginástica, o procedimento, o processo, os produtos vão ser muito semelhantes ao que a gente tem visto até então, né, até agora. Então, basicamente, nas academias, tem que começar sempre da mesma forma, removendo pó, sempre das superfícies mais altas para as mais baixas, né, obviamente, para eu conseguir garantir realmente uma boa higienização posteriormente. Então, a remoção de pó é primordial aí nos procedimentos de higienização terminal. Então, removi o pó e posso começar com os processos de higienização, né, com produto químico, e nós podemos fazer isso de duas formas, ou através de nebulização ou através de higienização úmida. Pensando na ideia de nebulização, eu sempre vou seguir a mesma ideia também, de cima, das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Então, posso fazer o processo de nebulização nos equipamentos, até porque esse tipo de processo de nebulização, como ele gera micropartículas, o nível de umidade que ele deixa na superfície não é tão elevado. Então, eu consigo fazer esse processo nos equipamentos, né? E posteriormente à nebulização, como foi falado antes, eu tenho que fazer a uniformização do produto na superfície. Por quê? Eu estou usando nesse processo basicamente produtos que são 2 em 1, que são limpadores com ação desinfetante. Então, eu estou optando aí pelo Clean By, Perox 4D ou DMQ, nas respectivas diluições que estão aí na tela. Então, eu nebulizei. Esse produto ele teve o seu tempo de contato na superfície, né? O tempo que nós incluímos ali no boletim técnico, no rótulo do produto. Teve o tempo de contato, eu finalizo fazendo a uniformização do produto e o arraste da sujeira. Isso é muito importante, porque se eu nebulizo o produto 2 em 1 numa superfície que está previamente suja, se eu não fizer esse processo de uniformização e o arraste da sujidade, vai ficar uma superfície com produto e sujeira. Então, por isso que é muito importante o arraste, e aqui internamente a gente já fez vários testes, né, a respeito desse processo de uniformização posteriormente com um pano, né, de microfibra, e a gente conseguiu perceber uma redução de ATP muito grande, né, quando a gente consegue fazer esse processo de recolhimento, né, esse processo de uniformização do produto. Então, isso é muito importante. Não nebulizar apenas, e sim uniformizar posteriormente. E fora o processo de nebulização, nós também temos o que nós chamamos de higienização úmida, que pode ser feito também com pulverizador de pano de microfibra. Eu pulverizo o produto no pano de microfibra e passo nas superfícies dentro da área de academias, né, os equipamentos, né, e finalizo sempre no piso, porque sempre é das áreas mais altas para as áreas mais baixas. E os produtos indicados para essa operação são os mesmos que nós vimos no processo que a gente está vendo até agora, né? Perox, Perox 4D, DMQ. Próxima área que eu vou mencionar para vocês é a parte da área de piscinas, né? Essa área mais externa. Então, sempre, volto a dizer, remoção de pó, né, das superfícies das mais altas para as mais baixas, né, recolhendo o residual depois do piso. E aqui na piscina, principalmente quando a gente fala de limpeza terminal, tem uma informação, tem algo específico. Porque como é uma área externa, o nível de sujidade fica muito elevado nas cadeiras de piscina, nas mesas, guarda-sóis. Então, é muito importante nós fazermos também um processo de lavação mesmo desse tipo de superfície, para que a gente consiga tirar o máximo possível de carga orgânica, que é comum dentro dessas áreas externas, né? E conseguir fazer uma higienização mais eficaz.
Então, no processo de limpeza terminal, que é esse processo de limpeza mais profundo, eu não consigo dispensar o processo de lavagem, né, de lavação dessas superfícies. Então, começo das áreas mais altas e finalizo nas mais baixas, que aí tem uma foto da gente fazer o processo de limpeza do piso. E os produtos indicados para isso, possivelmente a gente vai usar produtos que tenham um nível de tensoativo e de desengordurar superfícies mais elevados. Então, basicamente, nós temos o produto aqui, NF Cleaner e Yellow Pine, como o Paulo mencionou, no processo de lavação dos banheiros. Então, esses dois produtos são desengordurantes, né? Eles têm um alto nível de remoção de sujidade orgânica da superfície, sendo que o NF Cleaner é um produto que nós também temos um selo verde, né? Um selo de sustentabilidade, então ele é muito interessante em relação à questão de meio ambiente mesmo. E ele é um produto que ele tem um nível de espumação bem baixo, tá? Então, nos processos aí, ele acaba facilitando bastante processos de limpeza. E o Yellow Pine é um produto que vocês conhecem bastante também, né? Que é um produto que tem mais alta espumação, o nível de remoção de sujidade com esse produto também é muito elevado. Então, eu posso optar por esses dois produtos de acordo com cada estabelecimento, né? Então, a gente consegue optar. E no processo de lavação também eu consigo usar um produto como o Clean by Perox, numa diluição, numa proporção aí de 1:40, que ele já é um desinfetante nessa diluição. Então, basicamente, ou opto por nível de sujidade muito elevado, posso optar por desengordurantes, né? Ou Clean by Perox, que é um 2 em 1, que ele já vai fazer esse processo numa única etapa. Finalizei o processo de lavação. Se eu usar o NF Cleaner e o Yellow Pine, eu preciso fazer o processo de desinfecção posteriormente. Porque como o NF Cleaner e o Yellow Pine são somente detergentes, eles não têm essa capacidade de fazer a desinfecção. Então, usei esses dois produtos, posteriormente eu tenho que fazer a desinfecção. E daí eu posso usar os métodos, ou através de nebulização, né, sempre das áreas mais altas para as mais baixas, e posteriormente fazer a uniformização, né? E com os produtos que eu posso usar para fazer esse processo de nebulização. Clean by Perox 4D e DMQ. Se eu usei o Clean by Perox lá no processo de lavação, deixei o tempo de contato do produto na superfície, né, que é o tempo de contato de 5 minutos, eu já garanto que a superfície ela vai estar desinfetada. Então, eu eliminaria os processos de nebulização e higienização úmida posteriormente, tá? Então, aí, continuando, se eu fizer a lavação com NF Cleaner e Yellow Pine, eu tenho que fazer a higienização úmida aí das superfícies posteriormente. E os produtos indicados para esse processo são os mesmos, Clean by, Perox 4D e DMQ, né? Continuo com os mesmos produtos. E os equipamentos também. E pessoal, termina, assim, o que a gente falou até agora, a gente relacionou muito o processo de higienização com uma limpeza terminal. E dentro do hospital, quando nós falamos de um processo de limpeza terminal, realmente é um processo de limpeza mais profundo, que as pessoas elas vão ter que se atentar realmente das superfícies mais altas para as mais baixas, cada detalhe da operação. É uma limpeza mais demorada. No hospital, só para vocês terem uma ideia, uma limpeza terminal, ela dura de 50 a 60 minutos, né? Porque eu me atento a cada detalhe do processo de higienização. Nos próximos slides, o Thiago vai comentar sobre uma limpeza concorrente, e daí é uma limpeza um pouquinho mais rápida, que ele vai falar os detalhes também, e até as frequências que são feitas as higienizações concorrentes dentro do hospital, e que a gente pode levar isso para uma realidade aí dentro de uma área hoteleira, tá? E só para finalizar essa parte, né, que nós conversamos até agora, eu acho que tem alguns pontos que é interessante a gente reforçar, porque isso também é de praxe muito utilizado dentro da área hospitalar, que é sempre realizar a limpeza das áreas mais altas para as mais baixas. Isso é técnica de limpeza e isso tem que ser feito sempre, né? Da menos contaminada para mais contaminada. Então, não adianta, por exemplo, eu começar por uma limpeza de um sanitário e depois fazer uma limpeza de um quarto, porque eu vou estar levando uma quantidade de contaminação muito elevada de um ambiente para outro. Então, sempre do quarto para o banheiro, sempre das áreas menos contaminadas para as mais contaminadas. Atentar-se às superfícies de alto contato. Isso é muito importante, que muitas vezes a gente faz todo o processo de higienização e esquece de alguns tipos de superfície, como interruptores, maçanetas, controle remoto, controle de ar-condicionado. São tipos de superfície que geralmente a gente não consegue se atentar. Só que dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, é algo que
a gente nunca esquece, porque a gente sabe que nesses pontos são pontos de altíssima contaminação microbiológica. E eu queria até colocar um adendo aí. A gente tem visto no mercado, o pessoal está tão preocupado com os pés, piso de shopping, todo mundo está extremamente preocupado com os pés, que tem, lógico, contaminação, mas eu tenho muito pouco, às vezes eu estou vendo muito poucas vezes que a pessoa fala que precisa higienizar um controle remoto, que precisa higienizar um interruptor, e às vezes a pessoa acha que os pés têm a sua importância, mas o piso em si, você não é uma área de alto contato com as mãos, né? Com os pés. E os pés, normalmente, você não vai levar os pés ao seu rosto. Então, precisa tomar um certo cuidado com isso. Não que o piso, na verdade, tem que ser feito uma excelente limpeza. Mas as áreas de contato tem que fazer uma excelente limpeza e uma excelente higienização. Um processo de desinfecção mesmo, né, desses equipamentos, dessas superfícies que têm alto contato mesmo, tá? Utilização de EPIs, então assim, sempre é muito importante. Hoje a gente tem usado muito máscaras também, né, para evitar a aspersão de gotículas de saliva nos ambientes, que a gente sabe que esse tipo de situação acaba tendo bastante propagação do vírus, principalmente do SARS-CoV-2, né, e de outros vírus, né, de uma forma geral. A questão de cor de luvas diferentes para quarto e banheiro e outras áreas, né? Hoje, por exemplo, numa área hospitalar é muito comum ter uma luva para o banheiro, uma luva para o quarto, para realmente você evitar essa questão de contaminação de um ambiente para outro. Então, é muito importante definir isso num POP do hotel, né? Padronizar isso e treinar a equipe para fazer isso de uma forma muito constante, para isso ficar natural depois do processo de higienização. Uma outra questão é definir cor de pano para remoção de pó. Então, vocês podem colocar isso num pó também, colocar uma coloração específica para panos para remoção de pó, porque isso vai facilitar ali, observar a equipe de higienização para ver se realmente o pano que foi definido para aquele processo está sendo usado de maneira adequada, para evitar realmente a propagação de micro-organismos, para conseguir fazer um processo de higienização mais eficaz. Definir cor de pano também para limpeza úmida do quarto, banheiro e outras áreas, né, áreas comuns, porque isso também já é algo que se usa muito dentro da área hospitalar, então a gente está passando isso para vocês, para a gente criar essa cultura, esse conceito dentro dos outros ambientes também, né? Definir cor de equipamentos, até essa questão. Então, por exemplo, um cabo que tem a manopla de uma cor verde ou vermelha vai ser definida para o banheiro, a manopla de cor azul vai ser definida para o quarto, né? Então, assim, a escova ou o pano, sempre a gente pensar nas características de coloração para cada ambiente, para evitar propagação ou contaminação cruzada, né? Superfície de alta contaminação, optar por panos descartáveis. Então, por exemplo, um assento de um vaso sanitário, essas superfícies que dentro de um banheiro tem mais contaminação, a gente tentar trabalhar com panos descartáveis aí para evitar contaminação também. Por isso que em academia a gente está recomendando bastante o wipes. Nosso wipes, por quê? Porque é uma área de alta contaminação, né? E cada usuário ali tem que fazer a desinfecção e descartar o pano. Então, isso é interessante. A higienização de EPIs, que não são descartáveis após limpeza de cada área. Então, terminei o processo de higienização de uma suíte, né? Teve a luva que eu usei para higienizar o quarto e a luva que eu usei para higienizar o banheiro. Elas não são descartáveis. Eu preciso fazer o processo de higienização antes de ir para a próxima suíte, para evitar contaminação. A mesma coisa com os equipamentos e acessórios utilizados. Antes de ir para a próxima suíte, fazer a higienização de um cabo, de uma escova, né, para a gente garantir que essa contaminação ela não está sendo levada para outro ambiente, né? E sempre, no processo, antes de calçar a luva e depois de ter usado a luva, fazer a higienização das mãos, né? Isso pode ser feito com solução alcoólica, né, antisséptica, ou pode ser feito também com água e sabonete, como a gente já falou em outras lives também, alguns produtos que nós indicamos para essas operações. Então, aí esse quadro é mais uma ideia de colocar algumas dicas para vocês
do que é muito comum dentro da área hospitalar. Eu acredito que muitas coisas também já são usadas na área hoteleira, mas para a gente reforçar essas questões, né? E tentar cada vez mais adaptar esses ambientes numa rotina muito semelhante a uma rotina de higienização hospitalar. Então, essa é a ideia. Agora. Bom, vou falar um pouco da higienização concorrente, né? O Paulo e a Aline comentou a respeito dessas terminologias hospitalares sendo levadas para a área hoteleira. E por que isso? Quando você não tem protocolos, referências específicas para um setor, que é o que acontece com a área hoteleira, você observa, estuda e traz referências, informações de uma área que tem, né, para uma área que não tem. E é exatamente o que nós fizemos, falando um pouco de limpeza terminal e limpeza concorrente. E só fazendo um adendo na limpeza terminal para entrar na concorrente, a limpeza terminal, pessoal, é aquela limpeza mais profunda, onde eu vou abranger 100% da superfície. Então, eu vou limpar do teto ao piso, né? Tudo que tiver de superfície lavável, do teto ao piso, eu vou fazer a higiene, né? A higienização. E isso nós vamos fazer antes de reabrir os hotéis para que a gente possa receber os hóspedes, os clientes, né? Numa área hospitalar, essa higienização tem alguns critérios específicos, que é alta do paciente, transferência do paciente, óbito do paciente ou paciente acamado por mais de 15 dias. Então, algumas coisas é difícil a gente adaptar. Mas, por exemplo, a alta de um paciente nada mais é do que um check-out de um hóspede. Então, posso fazer uma limpeza terminal a cada check-out? Pode ser feito, né? Não tem problema. Olha, o meu hotel é executivo, então eu tenho praticamente o check-out de inúmeras pessoas todos os dias, então eu tenho o mesmo quarto sendo usado por 7 pessoas distintas durante a semana. Eu não tenho condições de fazer uma terminal todos os dias. É possível estabelecer um prazo de terminal? É possível. Você pode fazer a cada 3 dias, semanal, né? A cada 10 dias, depende muito do fluxo do seu hotel. Então, a gente acaba adaptando essa questão de limpeza terminal de uma maneira um pouco distinta, porque as condições são diferentes. E a limpeza concorrente é uma limpeza hospitalar que ela leva aí de 10 a 15 minutos e o foco dela é áreas de alto contato. Então, as áreas que o paciente tem contato o tempo todo, ou o visitante, ou até mesmo o pessoal do serviço de saúde, né? Enfermeiros e médicos. Então, são pontos que estão sendo tocados por várias pessoas, né? Por pessoas distintas. Então, o risco de contaminação é maior e a ideia da limpeza concorrente é focar nessas superfícies. Então, uma vez que você fez a limpeza terminal, você vai fazer a manutenção dessa limpeza terminal com várias limpezas concorrentes. Então, a ideia também é levar um pouco aí da área hospitalar para a área hoteleira. E aí, dando início, né, aqui, né, nas áreas de acesso, né, do hotel, então recepção, elevadores e corredores, você vai focar as áreas de superfície de alto contato. Então, o balcões da recepção, de check-in, check-out, né? Botões de elevadores, dispensers de saboneteira, né? Se você tiver um banheiro, né, na recepção também, as áreas de válvula de descarga, tampa e assento de vaso sanitário, torneira de pia, né? Se for um banheiro adaptado para cadeirante, as barras de segurança, né? Então, são áreas que o pessoal toca com uma frequência maior, então a gente tem que focar essa limpeza concorrente. Para a limpeza concorrente, a gente tem as mesmas opções de produto, Clean by Peroxi, Peroxi 4D e DMQ, mas aí entra uma alternativa de higienização rápida, que são os wipes, né? Onde a gente tem aí o wipes Peroxi 4D, que vai limpar e desinfetar num período de 30 segundos. Então, a liberação da superfície para um novo toque acontece bem mais rápido, né? É algo que te dá uma agilidade aí no processo de higienização, né? Nos quartos, também focar aí em superfície de alto contato, então, desde a entrada do quarto, né, maçaneta da porta,
Muitas vezes, se você tem esse cartão, o local que você deposita o cartão para que as luzes e os aparelhos eletrônicos possam ficar ligados, cabeceira da cama, mesinha de apoio, alguns hotéis executivos que tem como se fosse um escritóriozinho, uma área de trabalho, uma estação de trabalho, aquele ponto também tem que ser higienizado, interruptores de lâmpada, válvula de descarga, torneira de pia, tampa, centro de vaso sanitário, são pontos, controle remoto, né, que é muito importante, são pontos que a gente tem que ter uma frequência para higienização, e aí a gente vai focar nos mesmos produtos químicos, né? Aqui exemplo do banheiro, né? Então, a higienização principalmente da válvula de descarga, né? Tampa e assento do vaso, também torneira, né? Que é um ponto que a gente tem contato o tempo todo, né? Usou o banheiro, a pessoa vai estar ali lavando as mãos e ela vai ter contato com a torneira antes de higienizar as mãos. Então, ela pode estar levando algum tipo de contaminação, e essa contaminação não é somente o coronavírus, né? Você pode estar levando qualquer outro tipo de bactéria e micro-organismo que pode ser patogênico, que pode causar uma doença. A gente até vê que nos banheiros, na área crítica mesmo do banheiro, a gente até recomenda os panos descartáveis, que realmente é para evitar contaminação cruzada. A higienização de equipamentos de academia, né? Você tem uma certa frequência, então você tem a higienização que é realizada pelos colaboradores de serviço de higiene e limpeza, mas você tem a higienização que é realizada pelos usuários da academia. Então, aí tem a foto aí da estaçãozinha, né? Onde eu tenho produto químico, luva, panos de microfibra. Se for para a área de serviço de higiene e limpeza, o interessante é que se use panos de microfibra. Se for para o usuário, o ideal é que você tenha panos descartáveis, e aí com os TNTs e wipes, né? Que podem ser embalados individualmente, ou ter um potezinho com um totem, né? Com um suporte para o pote, onde a pessoa vai destacar aí os panos para fazer a higienização, principalmente das áreas que ele teve contato. Então, você pega, por exemplo, uma esteira, eu não preciso desinfetar a cinta da esteira que eu corri de tênis em cima da esteira, né? A cinta rolante, mas toda a parte de barras laterais de segurança e o painel da esteira, que eu posso aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, de repente trocar o canal da televisão ou coisa do gênero, né? Montar um circuito, você vai ter o contato ali, você faz a higienização após o uso. O interessante também do wipes, né, no caso do wipes Terox 4D, o tempo dessa higienização é rápida, né, porque o pano já vem umedecido com solução desinfetante, e também porque ele tem testes em micro-organismos por 30 segundos. Então, é interessante para essas áreas de academia por causa do tempo de contato desse tipo de produto também. Principalmente entre um usuário e outro, né? Então, eu não preciso ter o tempo que é quase que padrão no mercado, entre 5 a 10 minutos. Com 30 segundos é o suficiente para estar eliminando os micro-organismos, né? Então, em áreas de lazer, né? Então, parte de cadeiras, mesas, guarda-sóis, né? Você fazer também essa limpeza concorrente das áreas que você tem maior contato, né? E lembrando que é maior contato com as mãos, tá? Então, principalmente a mesa, que a pessoa vai, como eu estou aqui agora, né? Eu debruço em cima da mesa, você coloca as mãos em cima da mesa, é comum, é normal, pode estar levando alguma contaminação, e aí é necessário você fazer essa limpeza úmida, onde você vai pulverizar o produto químico num pano, ou ter disponível numa área abrigada do sol, com temperatura ambiente entre 25 e 28 graus, sem incidência de luz direta, um potinho de wipes, onde o próprio usuário pode fazer a higienização da área que ele vai ficar ali para lazer, né? E aí o foco também são as áreas de mais alto contato, né? Então, basicamente, a gente fecha, pessoal, a ideia de higienização da área de hospedagens em geral, sempre focando nessa questão de limpeza terminal, que é uma limpeza mais profunda, uma higiene terminal, que é uma higiene mais profunda, que eu vou focar 100% das superfícies do ambiente, né? Para aquela higiene de manutenção, onde eu vou manter essa higiene terminal que eu fiz, né? Que eu limpei do teto, fiz a higiene do teto ao piso, né? Fazendo a higienização de superfícies de alto contato para diminuir aí o risco
né, de algum tipo de contaminação cruzada devido ao toque. E é bem interessante que eu compartilhar com vocês, eu recebi, até vai referenciar, né, Renato Hatz, do Grupo Lecor, ele compartilhou um material comigo falando a respeito de diminuição de contaminação através de micro-organismos com algumas atitudes que a gente pode tomar. Você tem inúmeras atitudes que você pode tomar, então, mas você treinando, capacitando o pessoal, orientando o pessoal e disponibilizando, realizando a higienização de superfície de alto contato e disponibilizando produtos para asepsia e higiene pessoal, você diminui em 98% o risco de uma possível contaminação. Então, esse novo normal, ele requer uma assiduidade, uma prática, uma frequência de limpeza maior, né, mais rigorosa do que vínhamos fazendo no passado, né? E a gente vai ter que se adequar a isso. E principalmente para a limpeza concorrente, a área hospitalar ela tem uma regrinha que áreas críticas ela pede para que seja higienizado pelo menos 3 vezes. Então, partindo numa recepção e considerando a recepção uma área crítica, e no momento de pandemia, qualquer lugar de convívio coletivo tem que ser considerado uma área crítica, você tem que fazer pelo menos 3 limpezas, 3 higienes, né, concorrentes por dia. Então, quantas vezes eu vou limpar a maçaneta da porta do banheiro da recepção? 3 vezes ao dia. A mesma coisa para a válvula de descarga, tampa e assento do vaso sanitário, torneira da pia, o balcão da recepção, os dispensers que pode estar na recepção ou até mesmo no banheiro, são áreas de alto contato e a gente vai ter que fazer essa higienização de pelo menos 3 vezes ao dia. Pode ser feito 4, 5, 6 vezes ao dia? Pode, não tem problema nenhum. Mas lembrando que o mínimo que o Manual de Higiene e Limpeza Hospitalar de 2012 preconiza é de 3 vezes ao dia nessas áreas de alto contato. Aqui a gente está deixando informações a respeito das nossas redes sociais, a nossa página da web. O Paulo tem um recadinho aí para dar para vocês em relação a um lançamento nosso aí, né? Posso só incluir uma informação também no que o Thiago falou, que eu acho que isso é muito importante. E a gente tinha conversado, né, quando nós montamos, né, todo o material dessa live, nós conversamos muito a respeito das responsabilidades. Isso a gente já tem colocado nos nossos vídeos, mas no combate a essa pandemia, a responsabilidade realmente são de todas as pessoas, né? Então, a gente tem que sempre pensar na higienização frequente das mãos e até a questão que nós colocamos nessa apresentação de higienização, por exemplo, do seu equipamento de academia, higienização do local que você vai ficar na piscina. Isso é muito importante também partir do hóspede, essa prevenção, não só dos colaboradores dentro do hotel, que lógico que a gente vai ter que ter um padrão de higienização, mas ser uma responsabilidade compartilhada. Então, acho que isso é importante, né, para a gente conseguir combater esse novo vírus aí, entre outros tipos de vírus, contaminações. Então, era mais ou menos isso que eu queria colocar, incluir. E para finalizar realmente, o que a gente está percebendo no mercado, né, é que algumas pessoas estão buscando uma extrema praticidade na higienização. E não vai existir isso. Existem algumas coisas do tipo, mas eu vou aplicar algo que vai ficar 3 meses, até 1 ano, a gente tem visto isso. Primeiro, toda essa superfície vai ter sujidade, então eu tenho que fazer a limpeza. Então, pessoal, na verdade, quer queira ou não, a frequência de higienização, como o Thiago falou, é fundamental. Não existe milagres, porque senão os hospitais já teriam praticado esse milagre, não agora, já teriam praticado há muito tempo. Só para refletir um pouco, porque a gente tem visto algumas coisas aqui que são inovadoras e nunca nós vimos isso numa área hospitalar. Então, significa o quê? Que é necessário higienização, é necessário frequência. Então, as pessoas precisam entender que num momento desse, ou depois que acabar isso, a frequência de ir lá, limpar, remover sujidade consequentemente, eliminar as bactérias,
é uma rotina que vai estar sempre sendo executada. Então, é só para observar isso. Uma das coisas que a gente falou, né, o Thiago comentou, né, de vamos curtir aí as páginas da Esparta, né, Facebook, Instagram, tudo mais, né?